neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Findou-se a luta de Jesus. O Salvador venceu na cruz. E neste mundo raia a luz. Aleluia. Das mãos do grande usurpador, livrou-nos com celeste amor. Cantai ao forte Salvador. Aleluia. Almas perdidas resgatou, a presa do cruel soltou, entrada ao céu por nós ganhou, aleluia. Vencida a morte e seu horror, subiu a glória o Redentor, rompei em cantos de louvor, aleluia. Com majestade sem igual, firmou o império divinal, erguei o salmo triunfal, aleluia. Aleluia.
salmista fez uma declaração que foi um propósito de sua alma, um pacto com sua alma. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Isso aí, meus ouvintes, está escrito no Salmo 146. Agora, vamos lembrar daquele fundamento, daquela verdade tão profunda que nós, como adultos, estabelecemos nas crianças, nos filhos, nos adolescentes. Primeiro, quem deveria estar na direção eram os pais. Você, adolescente, você tem a comida, tem a cama, tem a escola, tem o remédio. Tudo é dos seus pais, é do seu pai, é de sua mãe. Eles são obrigados, não é? Agora, eles não podem corrigir mais. Não podem corrigir. Daí começa o fracasso da humanidade. A Bíblia diz que quando chegasse a esse ponto da criança, olha, me perdoe, eu não sou culpado disto. Isaías capítulo 3 é que fala isso. E quando a criança e a mulher estivessem governando, você vai fazendo uma viagem até onde Jesus disse, quando a abominação e a assolação estiver no lugar em que não deve estar. Isso está simbolizado pela mesquita de Omar, no lugar do templo. E isso representa tudo quanto é coisa que está fora do seu lugar. Então, uma mãe excede na correção de um filho, ela é sentenciada. Amanhã, quando esse filho crescer, ele próprio vai encarar isso como o maior absurdo. Mas o nosso assunto não é bem este. Você apenas estabeleça esse princípio. O carro atrás dos bois, não o carro na frente dos bois. E a coisa está ao contrário. O carro está na frente dos bois. Pai é para dar comida, cama, remédio, escola e tudo. Agora não tem que obedecer mais. Os pais ficaram para trás. Já era, é tabu, é ignorância. E por isso o mundo está ficando melhor cada vez que passa. Está virando um Éden. Sim, um Éden satânico. Essa criação moderna é antibíblica. Sendo antibíblica, é diabólica. Conduz as nossas crianças inocentes à desgraça. E como o assunto é música, então vamos ver a rã que você coloca dentro d'água natural, ela pula fora, uma caçarola. Mas se você põe a rã numa água morna, ela se acomoda ali de tal forma até que morra. Isto lentamente. É o que a música faz. É o que rock and roll faz. E seus similares, seus antecessores. É justamente ao contrário. Ao contrário do que a música inspirada faz. Promove. Elevar o espírito. Educar o espírito. Alimentar a alma. Se aproximar de Deus. Até mesmo a música sertaneja
Vocês prestem atenção. Dava gosto ouvir uma música sertaneja. Eram chamados de caipiras. Escreviam em fatos em relação à natureza, mesmo quando se falava do amor à mulher. Sertanejo é puro, sertanejo tem raiz, sertanejo tem intenções sadias. Mas essa água morna pega a pobre da criança e vai esquentando, esquentando, e agora a ciência mostra que a criança ainda está lá no ventre da mãe, ela já sofre a influência da música que a mãe está ouvindo. Ela sofre o fumo, que não só a mãe, às vezes a mãe não fuma, mas o pai fuma, a mãe inala aquela fumaça, ou dentro do ônibus, ou no elevador, ou no trabalho. E como houve aquele caso nos Estados Unidos lá, os dois companheiros, um trabalhando com o outro, só um fumava. De repente, um deles, que não fumava, contraiu um câncer pulmonar e os médicos constataram que era causado pelo fumo. E a coisa ficou terrível, ficou curiosa porque ele nunca fumou. Era o colega dele que fumava para ele. Todo mundo tem que respeitar o fumante não tem que respeitar ninguém, é dentro do avião, é no restaurante. Quem tem que ser educado é só o não fumante. Coitados, né? Senão vai morrer, ficar sem fumar dentro do avião, dentro do ônibus, vai morrer, vai morrer. Mas isso é seu lenitivo. Isso foi a água morna, que foi esquentando, 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 e agora está tudo sendo fervido dentro dessa panela. E o conselho é esse. O conselho é este, a advertência é essa. Que Deus está fazendo. Deus desafia. Você deve fazer a verificação se você mesmo não está dentro de uma água morna. Agora, é fácil, meu ouvinte, você fazer uma ligação desse fato biológico, é natural, é da natureza, ligar com Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Aqui está a Bíblia. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3. É como um doutor me disse ainda na época da Revolução, quando fui levado lá. Ele disse, olha, quando você pregar essas coisas no rádio, você cita o capítulo, o livro e tudo, para não dizer que é seu. Então está aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio, a rã pularia fora de você, não é? Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Está bem, o que tem a ver isso com a música? É justamente o que os estudos, os levantamentos têm feito. É que isso vai amortizando a mente da criança. E daqui a pouco ela está fervendo, ela não quer sair disto mais. E nós queremos um mundo que obedece à lei, que paga os impostos, que respeita a natureza, que respeita o trânsito e tudo mais. Mas o fundamental para tudo isso está cá nas raízes. E o profeta disse, o culpado disso está em casa, na escola e na igreja. São três forças tremendas: lar, escola e igreja.
lar, escola e igreja. Culpados de tudo isso. O estado do lar já é uma consequência do estado da igreja. A coisa está por aí. Agora, eu não sou nenhum super-homem, nenhum santarrão. Tanta gente, tantos pastores que discordam dogmaticamente, mas lá por dentro eles sabem que tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Homens que deveriam estar pregando esta mensagem. Eles sim tinham condição de pregar. E eles sabem lá por dentro. E eles vão ser culpados no dia de juízo, eles vão ser culpados. Porque se o pastor não ficasse na porta impedindo os outros entrarem, eles estavam numa carreira de fama. Multidões abarcando esse Brasil quando essa mensagem cruzou o meu caminho. Se eu não desse lugar ao Espírito, aquele povo todo ia para o inferno por minha conta, por minha culpa. E aquelas almas iriam clamar lá naquele dia. Paulo chegou a dizer que ele reduziu o corpo dele à servidão para depois dele mesmo pregar muito, ele mesmo não ser reprovado. Porque o que ele pregava não era de homem. O que ele pregava reprovava não só aqueles que o ouviam, mas também a ele que pregava. Nós estamos assentados no banco também. Essa é a dimensão, é a era pior que já existiu. Se Elias foi sujeito às mesmas paixões que nós somos, agora o mal é discordar, o mal é chamar a verdade de falso, o mal é correr da verdade, é assoviar no cemitério. O mal é este. Então, nós vamos ver harmonia, ritmo, melodia. Olha, veja aí. Lar, igreja, escola. Harmonia, ritmo, melodia. Lar, igreja, escola. Pai, Filho, Espírito Santo. E aí você vai indo. Poder legislativo, executivo, judiciário. E vai por aí, você vai vendo como isso vai casando, 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 e só pode ser perfeito, completo desta forma. Pelo menos, pela sua consciência, você diz, não, lar tem. Então você já tem uma boa consciência, pai de família. Esse é o recado que Deus manda nesta hora. Porque ele triunfou. Ele triunfou por si? Não, ele triunfou por nós, pela sua igreja, por você. Ele ressuscitou. Cristo já ressuscitou e isso é o maior poder que justifica a nossa fé. Cria o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo depois de velho, ele não fugirá dele. Que o Senhor Jesus Cristo, o autor desta mensagem, possa nos ajudar. Eu estou entre vós. Sou necessitado, como disse Davi, pobre necessitado. Preciso dele. Você precisa dele.
Concordemos todos com a verdade e veja como isso será uma bênção na sua casa, na sua vida. Criança, seja abençoada. Pais, todos sejam abençoados com esta mensagem, no nome do Verbo de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó, quão fiel és tu, Senhor, pois a palavra de amor que nos dá o esplendor inspira-nos amor. Ó maravilha, meu Senhor, tua palavra dá vigor. Ó Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom, o eternal amor sem tua palavra, ó meu Deus, é tão fiel, pois me salvou. Eu agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu morar eu vou. Ó Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom, o eternal amor sem par. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo,
E quando os recursos em nós se esgotarem e a força faltar-nos pra mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre